à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos o nome, porque temos, ó Deus, o glorioso benefício e privilégio de podermos ouvir a Tua palavra por meio da exposição do Evangelho. Ó Deus, desvenda os nossos olhos nessa manhã para contemplarmos, ó Deus, a glória da obra de Cristo e pelo Teu Espírito, ó Deus, unidos a Cristo, recebermos o conforto que só o Senhor pode conceder ao Teu povo. Exalta o Teu nome e edifica, conforta e renova as forças do Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Nós temos, irmãos, na nossa caminhada cristã, dentro desse tempo que se chama hoje, isto é, do tempo que antecede a nossa entrada na eternidade, seja pela volta de Cristo ou se morrermos, o Senhor nos chamar para estarmos com Ele. O que antecede esse tempo, o tempo que nós vivemos dias em que nós temos profunda alegria, nós temos dias que nós temos profunda tristeza. Em toda a caminhada nesse tempo, nós provamos do Senhor o conforto nas nossas aflições. E esse conforto que vem da parte do Senhor para conosco é um conforto que nos enche de esperança. Não é meramente a expectativa de que o meu sofrimento momentâneo vai terminar e eu vou voltar a ter uma vida que não tem problema, porque você vai perceber que a vida ela é feita exatamente disso. Enquanto estivermos aqui, desse lado do Jordão, nós vamos viver tempos de grande alegria, como que livres de todos os inimigos, e tempos de grande aflição, como que os inimigos estivessem nos subjugando. Mas em qualquer tempo, nós viveremos com a mesma expectativa. E com base em quê, irmãos? Com base naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Ora, os seus 30 anos, os seus 33 anos de vida, Jesus Cristo nessa terra, Ele desde o seu nascimento, em humilhação, não tendo onde nascer, nasceu numa manjedoura, foi numa estrebaria, não tinha onde reclinar a cabeça, em todo o tempo, em sofrimento, passando por humilhação, desrespeitado por aqueles que Ele veio salvar. Em todo o tempo havia uma expectativa muito clara de que Ele morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria, e quando ressuscitasse, a alegria seria plena, estabeleceria isso, e nunca mais haveria tristeza nem dor. E a certeza daquilo que Cristo fez, da obra que Ele realizou, repousa a nossa esperança e a nossa segurança, no fato de que haverá um amanhecer, haverá um novo dia, haverá uma manhã que definitivamente nunca mais voltará a ter noite. Como, por exemplo, João descreve em Apocalipse, lá não haverá necessidade, irmãos, do sol, porque o Senhor estará ali no nosso meio, brilhará o sol da justiça para sempre. A realidade é, nunca mais haverá noite. As lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, as dores da nossa alma serão todas aliviadas, nunca mais sofreremos. E essa é a expectativa que percorre toda a Escritura Sagrada, e a certeza de que isso é a nossa segurança e confiança, nós que estamos em Cristo Jesus. Nós temos aprendido durante a exposição dos Salmos que a palavra do salmista é a palavra de Cristo. Nós temos aprendido durante o estudo dos Salmos que os Salmos, irmãos, não são meramente palavras de Davi, são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como que se tratará da doutrina da ressurreição se
ninguém pode por si mesmo morrer e mesmo ele ressuscitar. Então, a linguagem, ela será próxima da morte e da ressurreição. Lembre-se, só Jesus Cristo morreu e ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo que foi dado a ele o poder de dar a vida e de reavê-la. Ele tem poder de dar a sua vida e de reaver a vida. Ninguém mais tem poder para isso. Davi, aqui no texto, descreve a linguagem da ressurreição e da morte com uma linguagem do sofrimento para apontar exatamente a glória da obra da ressurreição de Cristo. Haverá um amanhecer. À noite, irmãos, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. No dia da ressurreição, a linguagem que se escuta por aqueles que foram ao sepulcro, houve alegria em saber que Cristo não estava mais morto. Houve alegria no meio daqueles que viram o Senhor ressurreto. Esse salmo, ele é um salmo que trata sobre a doutrina da ressurreição, por algumas razões, e aqui eu queria mostrar para os irmãos rapidamente como que esse texto ele vai sendo estabelecido. Eu queria que vocês voltassem um texto comigo e percebessem comigo, irmãos, como se dá a estrutura do próprio texto. Perceba versos de 1 a 3, primeiro, versos de 1 a 3. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha vida. Veja a minha alma, veja que linguagem. O Senhor tirou minha alma da cova, Ele tirou minha alma da morte. Essa é a linguagem usada pelo próprio Davi. Ele tirou a minha alma da cova. Depois você vai perceber nos versos 4 e 5, irmãos, ele vai mostrar a celebração dos santos. Perceba, aqui um elemento importante. O rei é aquele que Deus ouviu a oração e Deus o livrou da cova. Agora, isso traz benefícios para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Veja o verso 4 e 5 comigo. Ele diz, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Depois eu tenho o verso 6 e 7, irmãos, que é a seção que descreve a ira de Deus. Veja o que o texto diz, versos 6 e 7. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. E aqui ele vai descrever o que significa a ira de Deus. O Senhor já não olha para o seu povo. Essa imagem lembra da bênção araúnica, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aqui é o oposto, ele vira o rosto do seu povo e o povo logo se abate, a alma logo se angustia, porque o Senhor já não olha mais para ele naquele contexto. E depois, isso aqui é exatamente a descrição da sua morte, como ele é descrito, Senhor, Deus meu, porque tu me desamparaste, a linguagem da cruz do Calvário. E depois, nos versos 8 a 10, irmãos, você tem os argumentos e o arrazoado do porquê se deve orar. Veja lá, versos 8 a 10, ele diz, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás do meu sangue? Quanto baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Esses são os argumentos que ele diz. Senhor, se eu permanecer na morte, quem te louvará? Se eu permanecer sepultado, quem vai te glorificar? E ele vai dizer isso. Isso é a oração de Cristo, irmãos. Levanta-me, Senhor, de dentre os mortos,
porque quando eu levantar, os povos virão a ti e renderão louvores ao teu nome. E por último, nos versos 11 e 12, ele termina o salmo com alegria e celebração. Ele diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O louvor do Senhor aqui descrito nesse texto. Então, nós podemos pensar, irmãos, nesse tema, para esse salmo especificamente: alegria vem pela manhã. Hoje na nossa oração nós fizemos menção que hoje é o dia que nós trazemos à memória que Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. O salmo descreve isso. A tristeza durou a noite, mas a alegria veio ao amanhecer. A alegria veio ao amanhecer. Vamos então analisar rapidamente e fazer algumas aplicações para a nossa vida a partir dessa estrutura que aqui estabelecemos. Primeiro, versos de 1 a 3, irmãos, perceba como o texto começa, olhando para o título do salmo, Cântico de Dedicação da Casa, né? Cântico de Dedicação da Casa. Aqui a palavra Hanukkah, irmãos, é o texto, é a palavra usada para dedicação. Lembre-se que esse termo Hanukkah se tornou uma festa judaica. Você vai ouvir falar sobre ela, por exemplo, lá em João, no capítulo 10, verso 22, que é a dedicação do templo. João 10, 22, quando o templo é dedicado. Essa era uma festa. Então, muitos estudiosos acreditam aqui que esse salmo ele é no tempo da dedicação do templo. Ora, irmãos, se é a dedicação do templo, logo nós podemos dizer que não pode ter sido Davi o autor, porque Davi não edificou o templo, foi Salomão quem o fez. Então, do que se trata aqui? Perceba que a tradução da nossa Bíblia coloca dedicação da casa, não do templo, porque a palavra casa em hebraico, ela pode significar, dependendo do contexto, tanto templo como palácio. Alguns acreditam, então, que foi a dedicação do palácio de onde ele passou a viver, quando foi edificado o lugar chamado palácio. Ele disse isso, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 7, dizendo: o Senhor me deu descanso de todos os inimigos meus ao redor. E ele diz assim: ora, eu habito num palácio feito de cedro, enquanto o Senhor habita em tendas. Ele mesmo declara o lugar da sua habitação. Então, provavelmente aqui, o significado dessa palavra casa seja não o santuário, não templo, mas palácio. Fosse esse, entendo esse, a melhor tradução, o melhor entendimento aqui. Mas há um ponto importante, irmãos, que o conceito de templo, o conceito de que nós estaremos com o Senhor para sempre, não surge com Salomão ou mesmo com os reis depois de Salomão. Isso não é assim que funciona. O conceito de templo e de lugar da habitação de Deus antecede tudo isso. Se você sente marcar o Salmo 30, volta comigo, por favor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, onde nós temos, irmãos, o cântico da vitória. Depois de Faraó e seu exército ter sido destruído, naquele contexto, você vai ver que no capítulo 15, irmãos, ele diz assim, o capítulo 15 o título do capítulo 15 é o Cântico de Moisés, tá certo? Mas note comigo o verso 17, por favor, o verso 17 do capítulo 15 de Êxodo. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. Ele está dizendo o seguinte: ele tirou o povo do cativeiro, eles estão atravessaram o Mar Vermelho e vão para onde? Você imagina, eles vão para Canaã. Mas veja que Moisés vai dizer: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação,
no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ele está dizendo, o Senhor tirou o povo do Egito para levá-los para o santuário, o lugar da sua habitação. O conceito, então, de habitação, de templo, não é algo que simplesmente surge do nada no período de Salomão. É algo que já é cantado por Moisés logo após a libertação, porque eles saíram do cativeiro e estão sendo levados para o lugar onde Deus habita, para o seu santuário, exatamente para esse local. Então, Davi aqui, nesse caso, irmãos, mesmo que ele estivesse falando do templo, eu não teria dificuldade alguma em entender como aquilo que Moisés entendeu no capítulo 15. O Senhor está conduzindo o povo para o lugar da sua habitação. Mas um outro ponto que eu queria frisar aqui, nos versos de 1 a 3, volte comigo, por favor, no texto, irmãos, e você vai ver que o texto diz, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, eu te exalto, porque o Senhor me arrancou, o Senhor me tirou das mãos dos meus inimigos. O Senhor me tirou das mãos dos meus inimigos. E o que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? O Senhor está dizendo, o Senhor me libertou das mãos dos inimigos e o Senhor não permitiu que eles se alegrassem contra mim. Aqueles que se levantaram contra mim não se alegraram contra mim. Eles não tiveram tempo, o Senhor destruiu os inimigos. E o que foi que eu fiz, o texto vai dizer? Ele diz, o que foi que Deus fez com ele? O Senhor meu Deus, ao Senhor, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Parece uma descrição de que ele estava enfermo, mas a palavra a enfermidade ou mesmo sarar ou curar, ela não necessariamente pode significar apenas uma enfermidade física, mas salvação mesmo. O Senhor me salvou, o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. E aí ele diz, do que foi que o Senhor me sarou agora? Ele vai descrever no verso 3, da cova, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, da cova fizeste subir a minha alma. A minha alma. Como se ele tivesse morto e voltasse à vida. Preservar-te minha vida para que não descesse à sepultura. Que coisa interessante. É claro que Davi não morreu e ressuscitou, irmãos, para que essas palavras de Cristo fossem usadas no Novo Testamento, exatamente na perspectiva daquele que morreu e verdadeiramente ressuscitou. Davi aqui não provou a morte, mas ele é descrito como quem foi liberto da cova, como quem não, ele foi, aquilo que aconteceu com ele, os inimigos vieram contra ele, ele esteve a ponto de morrer e o Senhor arrancou de lá, não permitindo que ele fosse sepultado. Não tem outra maneira na Bíblia de descrever ressurreição, irmãos, porque ninguém poderia fazer o que Cristo fez. Esse é um ponto inequívoco. Veja a história de Abraão e Isaque. O Senhor disse, imola o teu filho, e ele foi então e obedecendo ao Senhor e ia fazê-lo. Mas quando estava para fazê-lo, o Senhor disse, não faça isso. O Senhor escolheu, providenciou alguém que vai morrer no lugar dele, e ele não morre ali. O que é que acontece nas Escrituras? Lá em Hebreus 11 é dito assim, que Abraão creu que Deus era poderoso
para ressuscitar o seu filho da morte, de onde figuradamente o recobrou. Veja que imagem, figuradamente ele o recobrou. Ele não vai recobrá-lo como Cristo foi recobrado, porque ele não era aquele que iria morrer como condenação pelos meus pecados e ressuscitar para minha justificação. Logo, ele tipificou Cristo. Então, da mesma maneira, vai acontecer também com o próprio Davi, aquele que esteve perto da cova e foi tirado de lá. E a descrição é essa: ele livrou a minha alma da cova. Ele livrou a minha alma da cova, como o texto abertamente diz. Eu clamei por socorro, Senhor, e tu tiraste a minha alma do sepulcro, tu tiraste a minha alma da própria morte. O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem, né? Não tivesse alegria nisso. Você vai ver o verso comigo, ele diz assim, não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O Senhor me livrou do maior inimigo, que era a morte. Isso então, se você for para o verso 11 desse mesmo salmo, ele diz: converteste o meu pranto em folguedo. É a mesma raiz, o mesmo termo. O Senhor não permitiu que eles se alegrassem, mas o Senhor transformou a minha tristeza em alegria. O Senhor transformou a minha tristeza em alegria. Os inimigos não se alegraram, mas o Senhor alegrou o meu coração com a libertação que Ele mesmo me concedeu. A libertação de Davi aponta, como disse, para a ressurreição de Cristo, irmãos, que é verdadeiramente isso, né? Ele triunfou sobre os seus inimigos, a morte, o pecado e o diabo. Os inimigos não puderam se alegrar na sua morte. Nós somos lembrados, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, verso 4, que quando Cristo morreu, diz o texto, na sua morte ele destruiu, ele esmagou a cabeça daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na morte de Cristo não houve regozijo dos inimigos, mas julgamento da parte de Deus contra os seus inimigos. E na sua ressurreição, grande alegria e vitória, como podemos ver no texto. Então, a primeira coisa que nesses 3 primeiros versos você vai notar, irmãos, é essa descrição preciosa, não é? Que a ressurreição é o triunfo de Cristo. A ressurreição é o triunfo de Cristo. Ele diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O triunfo de Cristo, a vitória dele sobre a morte. Depois, você vai para os versos 4, na sequência do texto, nos versos 4 e 5, irmãos. Veja que o que Cristo fez, o que aconteceu com ele, é por nós, é para nós, não é apenas para ele. O que aconteceu com o rei, não é apenas para o rei, é também para o povo, literalmente. Veja o que o texto diz, verso 4 e 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. De repente, irmãos, ele muda: eu te exaltarei para dai graças ao Senhor, os seus santos. Agora, não apenas ele, mas todo o povo de Deus deve dar graça ao Senhor. O rei, o rei desse povo, irmãos, ele aparece aqui no Salmo, verso 4 do Salmo 30, onde Davi, e agora na nova aliança, melhor, no Novo Testamento, Cristo nos exorta a cantar louvores ao seu nome. Ele nos exorta a fazê-lo. Por que nós cantamos as palavras de Cristo? Por que nós cantamos o Salmo? São as palavras de Cristo. Ele exaltou ao Senhor, ele exaltou ao Senhor. Agora o povo exalta ao Senhor. Nós não poderíamos cantar
se não tivesse vitória. Você percebe que em todas as vitórias gloriosas do povo de Deus, elas são cercadas por cânticos. Nós acabamos de ver o Salmo 15, Êxodo 15. Do que se trata ali? Da grande vitória do povo de Deus sobre Faraó e seu exército. E eles então cantam ao Senhor. Ora, a manifestação do louvor do povo de Deus, o cântico do povo de Deus, é a certeza de que o Senhor vive e de que Ele venceu todos os nossos inimigos. E Ele nos chama a fazer isso aqui. Na ressurreição do Rei, irmãos, repousa a esperança da ressurreição do seu povo. Repousa a esperança da ressurreição do seu povo. Olhando para esse texto, você vai perceber que há um link inequívoco entre o rei e o povo. O louvor do povo, associado aqui no texto, irmãos, com louvor a Deus por causa daquilo que Deus fez com o rei. E essa é a esperança do povo como um todo. Aqui repousa toda a expectativa do povo. Aquilo que Ele fez com Cristo, Ele fará com o seu povo. Cristo morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Preste atenção, irmãos, em Efésios capítulo 2, no verso 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você percebe? E se você voltar para o capítulo 1 de Efésios, lá vai dizer que Deus ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar nas regiões celestiais e o deu à igreja. Em outras palavras, tudo o que aconteceu com Cristo, agora nós que estamos nele, acontecerá conosco. Se o rei venceu a morte, nós venceremos também. Se ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos também. Agora nós cantamos louvores porque o rei venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. O verso 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Aqui você pode pensar, irmãos, que o Senhor vai punir o seu povo sempre de modo mais aliviado, mais leve, mas a bondade dele dura para sempre. Como é isso? Como é que é isso, irmãos? Por que primeiro o rei foi para a cova e ressuscitou dentro da cova? Por que ele sai dentre os mortos? Porque ele recebeu a condenação que era minha. A única razão pela qual o Senhor nos trata, irmãos, distintamente dos homens, é porque nós estamos em Cristo. Preste atenção nisso. A única razão pela qual nós não somos condenados com o mundo é porque estamos unidos a Cristo. Deus não vai exercer sua justiça contra o homem duas vezes. Se a ira dele caiu sobre Cristo, que era minha, ela não cairá sobre mim, porque já caiu sobre Cristo. E aí, o que é que ele está dizendo? Preste atenção, você que canta a ressurreição, o sofrimento, ele permanece. Você vai viver nessa vida de altos e baixos, momentos de alegria e de tristeza, mas há uma coisa que permanece em você: foi tirado de você a ira de Deus. Já não há mais, o Senhor já não olha para você com ira, mas como filho, por causa de Cristo Jesus. E agora eu posso então olhar para aquilo que aconteceu com Cristo. Ele foi para a cova 3 dias, no amanhecer do domingo, ele ressuscitou dentre os mortos. O que isso tem a ver comigo? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há uma esperança inequívoca.
de que nós que estamos em Cristo não permaneceremos na morte. Viveremos com Ele para sempre. Pode durar um tempo, não passa de um momento a sua ira, mas o favor dele dura a vida inteira. Você pode olhar então para a sua vida. Você que está em Cristo está debaixo de sofrimento hoje, irmãos. Seu coração sem alegria, até sem ânimo. E às vezes o sofrimento sufoca a sua alma. Onde eu encontro saída para isso? O meu rei, o Senhor ouviu a oração dele e o tirou da morte. Eu não só canto louvores a Deus, como eu tenho a mesma esperança dele. Nós estamos seguros em Cristo. Nós contemplaremos o glorioso dia chamado eternidade e viveremos com Ele para sempre. A certeza que percorre toda a nossa caminhada. Outro ponto importante, irmãos, a ressurreição, ela Jesus ele ressurge da ira. A ira veio sobre ele, ele ressurge dela. Entende? Você vai ouvir isso nos Salmos e no livro de Isaías. Senhor, durou por algum tempo a tua ira sobre nós, mas o Senhor retirou de nós a tua ira. Isso significa dizer, essa noite, irmãos, é que o Senhor virou o rosto de Cristo por um momento. E a alma foi conturbada. Veja comigo o verso 6 e 7. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, isto é, o Senhor me manteve firme como uma montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Ora, imagina isso, irmãos, por um tempo, o Senhor não olhou para mim e a minha alma ficou conturbada. O salmista vai dizer, e as palavras de Cristo são essas: Deus meu, porque tu me abandonaste, porque tu me rejeitaste. Por um pouco de tempo. Porque a ira eterna que era sobre mim caiu sobre ele. E ele suportou aquilo por mim. O Senhor me deu a vitória sobre a morte. Por isso que o Novo Testamento descreve a morte e a ressurreição de Cristo com essa beleza, irmãos. Ele morreu para a minha salvação e ressuscitou para a minha justificação. Ele ressurgiu de dentre os mortos. A declaração de que tudo o que ele fez foi aceito pelo Pai. E Davi declara isso. Voltaste um pouco o rosto de mim, e a minha alma ficou conturbada. Já parou para pensar o que é passar pelo sofrimento dessa vida, sem o olhar do favor de Deus sobre nós? Que esperança e que conforto eu tenho. Cristo recebeu a ira de Deus, para que nunca o olhar de Deus deixasse de se voltar para nós. A oração de Arão e a bênção de Arão é: Senhor, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia
de ti. Porque se ele voltar o rosto para mim, é misericórdia. Se ele voltar o rosto de mim, é juízo e ira. Então ele diz, que o Senhor volte o rosto para mim. Só em Cristo Jesus ele se volta para mim. Só há um a quem Deus tem prazer, irmãos, é no seu Filho. Ele diz, nele eu me comprazo. Nele eu me comprazo, no meu Filho eu me comprazo. Diz mais, a ele ouvi, porque nele está a nossa esperança. Ele morreu debaixo da ira de Deus por causa dos meus pecados e ressurge da ira de Deus. E o que ele faz quando ele encontra os discípulos, irmãos? Reunidos com medo. Paz seja convosco. O que emana maior do que a bênção era única. Agora ele se chega aos discípulos, estende a mão e diz, paz seja convosco. Não mais a ira. Porque ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Na penúltima parte do Salmo, preste atenção comigo. Por que é necessária a ressurreição, irmãos? Por que ela é necessária? Para a glória de Deus. Às vezes a gente olha para esse texto e diz assim no verso 8 a 10, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio, sê tu, Senhor, o meu auxílio, o meu ajudador. Senhor, se eu permanecer na cova, porque sempre a discussão nossa é o seguinte, olha, é claro que a gente louva a Deus, quando se eu morrer eu vou para o céu e vou louvar a Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Se eu permanecer na morte, Senhor, quem entoará louvores ao teu nome? Se eu permanecer na morte, Senhor, quem te glorificará? Onde haverá louvor a ti? Se eu permanecer na morte, a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição de Cristo é a certeza de que nós temos motivos para cantar, mesmo no meio das nossas profundas perturbações nessa vida. Mesmo assim, Senhor, nós cantaremos a Ti louvores. Nós entoaremos os salmos a Ti. Nós cantaremos as palavras de Cristo. Sê, Senhor, o meu ajudador. Me ajuda, Senhor. Você imagina que expressão, Ele é o meu ajudador, meu auxiliador. E aqui, dentro da nossa cultura, quando a Bíblia diz assim, Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, o feminismo toma conta e diz o seguinte, que rebaixamento do papel da mulher. Agora veja, se auxiliador é diminuir alguém, por que Davi, por que Cristo diz a Deus, sê meu auxílio, Senhor, sê o meu ajudador, me ajuda, Senhor. Que dignidade, que honra, que glória, parecer com o nosso Deus, servindo e auxiliando, como a Escritura tão belamente descreve. E por último, meus irmãos, preste bem atenção nas palavras que encerra o Salmo. A ressurreição no final, ela é motivo de grande alegria e louvor. Por que nós chegamos na casa de Deus no dia da ressurreição? Porque é dia de alegria. A morte foi vencida.
o Senhor teve misericórdia de nós. E ele diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Isso me traz à memória, irmãos, aquilo que já acontece conosco quando cremos no Evangelho de Cristo. Se você voltar comigo, sem desmarcar o Salmo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, preste bem atenção comigo nesse texto, Isaías 61, o Senhor diz assim, verso 1 em diante, e aqui, irmãos, é Cristo, literalmente o Espírito vindo sobre Cristo, e veja as palavras do salmista, ou melhor, do profeta Isaías. Isaías 61, verso 1 em diante, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele mudou, irmãos, de cinza para óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, irmãos, Ele nos deu seu Espírito. E aqui o salmista encerra dizendo: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tudo que acontece com Cristo acontece conosco. Primeiro Ele, a alegria, e nós nele. Por isso o salmista diz: os santos cantem louvores ao Senhor. E nós cantamos esse louvor ao nosso Deus, como a Escritura belamente descreve, irmãos, é que no último ato desse drama, dessa grande história, irmãos, o último ato, sabe para quê? É para que a glória do Senhor seja cantada e não fique em silêncio. O mundo cantará louvores a Deus, não haverá silêncio. O sepulcro, quem falará? Quem abrirá os lábios? Mas porque Cristo ressuscitou, nós temos motivos para não ficar em silêncio. Como a Escritura diz. Por razão pela qual nós escolhemos cantar o Salmo 6, antecedendo, irmãos, a exposição do Salmo 30, é porque há uma inter-relação entre os dois salmos de modo tão claro. Veja comigo, por favor, irmãos, a partir do verso 3 ele diz, Salmo 6, a partir do 3, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti,
no sepulcro, quem te dará louvor? É o mesmo Cristo cantando nos salmos: ressuscita-me dos mortos, Senhor. Para que o silêncio seja rompido e o teu povo cante louvores ao teu nome para sempre. E na sequência do texto, veja comigo, irmãos: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, diz o salmista, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbado todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. O Senhor arrancou a alma dele da morte, e todos os inimigos se apartam dele, e dos seus lábios rompem louvores ao seu nome. Louvores ao seu nome. Me permita, irmãos, por favor, ainda, olhando para esse texto, voltar algumas páginas no Salmo 22, por favor. O Salmo 22 começa com as palavras da cruz, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido, palavras da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que fizeste isso comigo, Senhor? E agora, preste atenção nos versículos, irmãos, que se seguem, 22 em diante, do Salmo 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja, sempre isso, o Senhor no meio da congregação canta conosco, porque Ele vive para sempre. Agora preste atenção ainda, irmãos: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Você tem dúvida que Deus ouve a oração do seu povo? Veja como Ele ouviu a de Cristo: não me permita ficar no sepulcro, tira-me da morte. Ele ouviu a oração do aflito, Ele ouve a nossa oração. E aí Ele diz ainda, irmãos, preste atenção comigo: nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. E o que é que vai acontecer com a igreja? Nós vamos irromper em louvores com o Senhor. Como Ele venceu a morte, a congregação cantará louvores ao Senhor. Não há razão para cantarmos a Deus como quem não tem motivo para cantar, mesmo nas mais profundas tribulações. Não há motivo para não nos alegrarmos no Senhor, em hipótese alguma. Deixa eu encerrar, irmãos, trazendo à memória a história de Lázaro. Não aquele que ressuscitou Lázaro, o mendigo e o rico. Diz o texto em Lucas que Lázaro vivia na porta do rico, filho de Abraão. Tempos de necessidade, tempos de aflição. O texto descreve que no dia da sua morte, os anjos pegaram sua alma e levaram para o seio de Abraão. Ele arranca
a nossa alma da morte e nos faz habitar nos lugares mais gloriosos que o mundo jamais viu. Por toda a eternidade. Na porta da aflição, há motivo de esperar, porque Cristo venceu a morte. Regozije-se no Senhor. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, nesse momento e orar ao Senhor. Ó Senhor bendito, tem piedade da nossa alma, Senhor, que insiste em não cantar louvores ao Teu nome, nem confiar no Teu poder e na Tua graça, porque Cristo, nosso Senhor, venceu. Nós temos motivos, Senhor, para cantar. O louvor está nos nossos lábios, porque o ressurreto, o Cristo ressurreto, canta no meio da congregação. Ó Senhor, abre os nossos olhos e os ouvidos e entendimento, para que a glória da obra de Cristo penetre a nossa alma definitivamente e encontremos em Cristo o socorro que homem nenhum pode nos conceder nessa vida. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Exalta o Teu nome no meio da assembleia e que os nossos lábios cantem a Ti sinceramente, com todo o coração, porque o Senhor venceu a morte. Nós venceremos também. Em nome de Jesus. Amém.